Boa tarde, paz do Senhor Jesus para todos. Nesta tarde nós iremos fazer uma reflexão da Palavra de Deus e vamos fazer a leitura da Escritura Sagrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, os versículos do 54 ao 58, quando o apóstolo Paulo escreveu a seguinte expressão: "E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Esse texto sagrado, meus amados amigos e irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, esse texto vem nos arrancar dos braços da ilusão, abrir os nossos olhos e firmar os nossos passos, pois este texto nos explica quais são os verdadeiros motivos pelos quais devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nos dias atuais, em que nós podemos ver as igrejas abarrotadas de pessoas, lotadas de pessoas, com os mais diversos motivos e interesses pessoais que os conduzem até as igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo vem nos mostrar qual deve ser a verdadeira motivação da nossa fé. Louvado seja Deus. Pois o apóstolo Paulo diz: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. O apóstolo Paulo está falando da transformação do corpo, a promessa que o Senhor Jesus nos fez, de que um dia teremos um corpo glorioso, um corpo transformado, semelhante ao dele. Paulo está falando da volta de Jesus, do tempo que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nos versículos 55, 56 e 57, o apóstolo Paulo vai mostrar que o Senhor Jesus derrotou 4 inimigos da igreja, os quais nós não poderíamos derrotar com as nossas qualificações, com as nossas forças, com o nosso conhecimento. O apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Fazendo menção ao dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, sendo o primogênito dos mortos. Jesus venceu a morte, nos dando a esperança de que um dia venceremos também. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, um dia iremos ressuscitar também, segundo as Escrituras Sagradas. 4 inimigos o Senhor venceu: a morte, o pecado, o inferno e a lei. Nós jamais conseguiríamos vencer estes inimigos. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós jamais conseguiríamos vencer o pecado. A Escritura Sagrada nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Cristo, na cruz do Calvário, reduziu a zero a influência do pecado em nossas vidas, derramando o seu sangue para a purificação do pecado, através do sacrifício remidor. O apóstolo Paulo também vai dizer: onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus também venceu o inferno, fechando a porta do inferno e abrindo a porta de salvação sobre todos aqueles que lhe confessam como único e suficiente Salvador diante dos homens. Louvado seja Deus. A lei, Jesus também venceu a lei, cumprindo a lei, vivendo a lei e levando sobre ele um fardo que nós jamais conseguiríamos vencer. O apóstolo Paulo citou esses 4 motivos, essas 4 razões.
E disse que, portanto, por estas razões, nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O que me admira muito é as pessoas nos dias atuais ler o versículo de número 58, quando o apóstolo diz que o nosso trabalho não é em vão. E as pessoas se apegam a isso, colocando a sua fé em uma colheita futura, achando que Deus vai nos recompensar através de bens materiais, pelos nossos esforços que fazemos em prol da obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo não está falando de uma colheita futura. O apóstolo Paulo está falando de uma colheita que já veio, um benefício que o Senhor já fez na cruz do Calvário, quando ele venceu a morte, o pecado, o inferno e a lei. Isso já não tem mais influência sobre nossas vidas. Por isso, por estas razões, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Mas as igrejas hoje estão cheias de pessoas com uma fé capitalista, uma fé egoísta, uma fé de interesses pessoais, achando que Jesus vai transformar essas pessoas em bilionários da noite para o dia, agarrados em promessas vazias, em ilusões. Por isso que pessoas hoje estão frustradas e decepcionadas, porque querem que Deus faça aquilo que Ele jamais prometeu. E tantos líderes religiosos nos dias atuais que insistem nesse discurso vazio, nesse discurso de fábulas, nesta palavra que Deus não disse, falando de promessas que o Senhor não prometeu, com o único objetivo de encher suas igrejas de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Quando nós observamos o Senhor Jesus, nós vamos ver que Jesus não era rico, Jesus não era um milionário. Em um determinado texto da Escritura Sagrada, Jesus disse que não tinha nenhum lugar para declinar a cabeça. A palavra de Deus vai mostrar que até a sepultura de Jesus foi emprestada, porque ele não tinha uma, não era dono de uma. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, em várias passagens da palavra de Deus, ele diz que o seu reino não é deste mundo, ou seja, ele não estava interessado nas coisas materiais deste mundo. Por isso nós devemos olhar para Cristo como o nosso exemplo maior. Louvado seja o nome de Jesus, que Deus aplique esta palavra aos nossos corações e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.